Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências Naturais. Eu sou o professor Murilo e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os assuntos relacionados à classificação dos seres vivos, ou seja, as categorias de classificação dos seres vivos. Desde já, abram o livro de vocês aí na página 56, tá certo? Então, bora lá. Vamos fazer uma breve revisão, uma pequena revisão do que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos as sete principais categorias que Linneu dividiu os seres vivos. Quais são elas? Vamos lá. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Tá certo? Então essas são as 7 categorias de classificação dos seres vivos de acordo com Linneu. E lembrando, pessoal, que sempre vai do menos abrangente para o mais abrangente, ou seja, para o que tem a categoria que tem menor quantidade de seres vivos para a categoria que abriga maior quantidade de seres vivos. Então essa categoria é o reino, tá certo? Então bora lá. Até os anos de 1960, a maioria dos cientistas dividia os seres vivos em 2 grandes reinos, que era o reino animal e o reino vegetal, né? Então, agrupar todos esses seres vivos nessas 2 categorias eram bastante lógico. Afinal, existem muitas diferenças entre animais e plantas, e essas diferenças já são bem evidentes, tá certo? Então, só que com o avanço da tecnologia, pode-se observar e descobrir características mais específicas nos seres vivos. Por quê? Com o auxílio de um microscópio, por exemplo, foi possível verificar a existência de micro-organismos. Beleza? Então, lá para meados do século XX, já com os microscópios eletrônicos, antes eram os microscópios ópticos, e já com os microscópios eletrônicos foi possível observar que os micro-organismos apresentavam características diferentes das encontradas nos animais e nas plantas. Então, essas e outras descobertas tornaram necessária uma revisão de toda a classificação dos seres vivos. Então, essas descobertas, esses avanços científicos tornaram possível, ou seja, fizeram com que fosse necessário a revisão da divisão das categorias de seres vivos. Então vamos descobrir como foi que ficou agora, tá certo? Então, com tantas descobertas, os taxonomistas, lembram? Taxonomistas, descobriram o que é. Começaram a sentir a necessidade de criar novas categorias. Então, algumas delas são intermediárias, ou seja, são subclasses das categorias que já existem. Entre uma ordem e uma classe, por exemplo, pode ocorrer uma subclasse, tá certo? Então, outras categorias podem ser bem mais abrangentes. Então, até agora, a categoria que nós tínhamos a mais abrangente era a categoria reino. Só que agora, além da categoria reino, acima da categoria reino, quer dizer, tem uma categoria mais abrangente, que é a categoria domínio, certo? Domínio. Então, a categoria domínio ela é dividida em 3 domínios específicos, tá certo? Que o primeiro domínio é o domínio bactéria, como vocês podem acompanhar no livro de vocês. Inclui as bactérias, os seres procariontes, algumas das quais a gente vai estudar no capítulo 11, tá certo? Nós temos aí o domínio arqueia, que inclui outros organismos procariontes, como os chamados metanogênicos, ou seja, que vivem em ambientes ricos em gás metano. Os halófilos vivem em ambientes ricos em sal, e alguns termófilos, que vivem em ambientes com alta temperatura, por volta aí dos 100 graus, tá certo? Temos também, pessoal, o domínio eucária, que ele inclui todos os seres vivos procariontes. As mudanças provocadas pelos novos critérios adotados para a classificação dos seres vivos
fizeram com que a categoria reino passasse por algumas alterações. Então, bora lá. É provável que, com novas categorias científicas, outras modificações acontecessem. Então, os reinos mais estudados pertencem aos domínios Eucária, né, que é o reino Animalia, Plantae, Protista e Fungi, certo? Ou Plante. E o Bactéria, que faz parte do reino Eubactéria. Então, são esses os reinos que a gente vai estudar nessa coleção, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o reino Animalia. Então, quais são as principais características do reino Animalia? São eucariontes, são multicelulares, ou seja, são compostos de mais de uma célula. Não são capazes de produzir seu próprio alimento, é uma característica dos seres do reino animal. Depende sempre de outros seres vivos para a sua alimentação, ou seja, eles são heterótrofos. Por exemplo, nós temos aí as esponjas, os polvos, as aranhas, os peixes e as aves, tá certo? Nós temos também o reino Plantae, pode se pronunciar dessa forma. Quais são as principais características deles? São eucariontes, pluricelulares, são capazes de produzir o próprio alimento pelo processo de fotossíntese e por isso são chamados autótrofos, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aí como exemplos musgos, samambaias, pinheiros, laranjeiras, certo? Nós temos também o reino protista. O reino protista, pessoal, para esses e outros organismos microscópicos, era sempre um grande desafio classificar até a década de 1960, pois não se encaixavam em nenhum dos reinos de seres vivos existentes até então, certo? Então, a classificação desses seres vivos em um único reino ainda é muito controversa. Há autores que os dividem em vários reinos, só que, no entanto, a gente vai estudá-los como um reino só, tá certo? Que fica mais fácil da gente conversar, simplificado, tá bem? Então, bora lá. Então, quais são as principais características dos protistas? São seres eucariontes, seres unicelulares ou pluricelulares, não tem tecidos verdadeiros, ou seja, as células não são organizadas de forma que executem em conjunto uma função específica. São seres autótrofos, por exemplo, nós temos aí as euglenas, algas verdes e paradas, ou heterótrofos, como exemplos os plasmódios, tripanossomos e as leishmanias. Os protistas unicelulares são conhecidos como protozoários. E por fim, as algas podem ser unicelulares ou pluricelulares e são todas autótrofas, tá certo? Então, vamos lá. Reino Fungi. Quais são as principais características do reino Fungi? São eucariontes, são heterótrofos. A maioria é pluricelular, mas há fungos unicelulares. As células não formam tecidos. Então, como vocês podem observar, pessoal, os fungos, eles são macroscópicos, ou seja, que podem ser vistos sem o auxílio de instrumentos como os cogumelos. Sem instrumentos, como os cogumelos, e microscópicos, ou seja, só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio, como as leveduras, tá certo? E por fim, nós temos o reino Eubactéria. Quais são as principais características desse reino? São procariontes, são unicelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos, como vocês podem ver alguns exemplos aí na imagem, tá certo? Pessoal, para a gente finalizar a aula, eu quero que vocês, se vocês tiverem dúvida quanto ao significado de alguns termos, eu vou explicar agora para vocês, tá certo? De uma maneira simples para vocês entenderem. Quando se fala em seres eucariontes, o que são esses seres eucariontes? São seres que possuem células. Vocês sabem o que é célula, não sabe? Então, são seres que possuem células com estruturas complexas e que essas células elas possuem um núcleo definido, certo? Essas células possuem núcleo, tá certo? Já os seres procariontes, eles são o contrário.
Eles não têm, as suas células não têm estruturas complexas, ou seja, são simples e não possuem núcleo definido, tá certo? Então, o que é um ser heterótrofo? São seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Nós, seres humanos, nós conseguimos produzir nosso próprio alimento? Não, tá certo? Então, seres que precisam de outros seres para sobreviver são seres heterótrofos, tá certo? Já o que são autótrofos? Justamente o contrário. São seres que conseguem produzir seu próprio alimento. Por exemplo, plantas, através da fotossíntese. Estão lembrados do que é a fotossíntese, não estão? Então, beleza. Outro termozinho, pessoal, é unicelular. O que é um ser unicelular? É um ser que possui apenas um tipo de célula em sua estrutura. Tá certo? Unicelular, única célula, mas tendo dessa forma, tá certo? O que é um ser multicelular? Um ser formado por várias células. Viu? Então, consequentemente, igual a, aliás, no caso multicelular e o pluricelular, são seres com mais de um tipo de célula, certo? Beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que não tiverem, me chamem no privado do WhatsApp, estarei lá para responder, tá certo? Então, até a próxima.